de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Oito horas 25 minutos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram. Você acompanha a gente aí nessas redes, interage, participa aí com a gente. Todos bem-vindos, são 8h25, muito bom dia para você que está chegando agora, para você que está com a gente desde cedo. Estamos ao vivo aqui com o Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, RadMed Diagnósticos por Imagem e Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana de Campos e da região. Hoje, um debate bacana aqui no programa entre pensamentos progressistas, conservadores, direita, esquerda, enfim, desse país que se prepara aí para mais uma importante eleição. E é sobre eleição que nós vamos falar agora. Nós estamos hoje recebendo o Joalmir Delfino, que é jornalista, e também outro jornalista, o Vitor Menezes, além de jornalista, assessor do Sindipetro NF e professor da Uniflu, conversando com a gente aqui nesta manhã, na bancada com o jornalista e repórter de política Everton Luna, e com o jornalista e diretor de redação do Grupo Folha da Manhã, Aloysio Abreu Barbosa, que eu peço a gentileza para abrir esse bloco aí, por favor, Aloysio. Então, vamos com as pesquisas, né? E só para emendar no bloco anterior, como o Vitor falou das narrativas, é muito engraçado, né? Durante o tempo eu me especializei em pesquisas. Quando a pesquisa que eu vou analisar e escrever, ela é favorável à esquerda, eu sou comunista. Quando a pesquisa é favorável à direita, eu sou fascista. Antes de Cristo, os gregos já tinham alertado: não mate o mensageiro, ele não tem culpa da mensagem. É uma lição hoje um pouco esquecida. A gente não tem pesquisa muito recente para governador. Nós vamos ter uma registrada, pelo menos está registrada no TSE hoje, a divulgação de uma datafolha a presidente em alguns estados, dentre eles o estado do Rio de Janeiro. Me refiro, por óbvio, a pesquisas com credibilidade, né? Pesquisas que não alteram a proporção do PNAD, do IBGE, né? As três últimas pesquisas que nós temos para governador, a última é a Paraná Pesquisas,
Instituto Paraná, na estimulada, né, ofertando o nome dos candidatos ao entrevistado. O primeiro turno, Paes apareceu com 48,6% de intenção, Douglas Ruas, 11,1%, Antônio Garotinho, 11%. Nenhum outro candidato performa com 2 dígitos. Ou seja, a vantagem de Paes para Douglas Ruas é de 37,6% e para Garotinho, 37,5%. E Garotinho e Paes ficam um empate quase numérico, técnico quase numérico, 0,1 é diferença desprezível, na segunda colocação. Isso foi no dia 31 de julho. No dia 28 de julho, tivemos a divulgação da pesquisa Real Time Big Data, que na estimulada ao primeiro turno, na consulta estimulada ao primeiro turno, deu Eduardo Paes com 37% de intenção de voto, Douglas Ruas, 16%, Garotinho, 12%. Nenhum outro candidato também performa em 2 dígitos. Há um limite técnico na margem de erro entre Douglas Ruas e Garotinho, Douglas Ruas 4 pontos à frente. Em relação a Paes ficou com 21 pontos de vantagem sobre Ruas e 25 contra Garotinho. E a pesquisa é divulgada no dia anterior do Instituto Quest, né, muito conhecido porque a partir dessa eleição, desde o ano passado, do ano de véspera da eleição, está com uma parceria sendo contratada pela Globo News, pelas organizações Globo. Isso dá uma grande evidência, né? Antes a Globo fazia com o Ibope e depois IPEC, mas que errou muito na eleição passada do IPEC, né? Talvez por isso tenhamos desistido. E a Quaest, como o Paraná, esteve entre os 4 institutos que mais se aproximaram do resultado do segundo turno presidencial de 22. Ao governador do estado do Rio de Janeiro, essa pesquisa de 27 de julho, na estimulada ao primeiro turno, deu Eduardo Paes com 38% de intenção de voto, e um empate exato entre Garotinho e Douglas Ruas, com 10% de intenção cada. Né? Ou seja, Paes tem uma vantagem nessa pesquisa de 28 pontos sobre os segundos colocados. A vantagem de Paes não varia de 20 até mais de 30 pontos sobre o segundo e o terceiro, que estão ali empate, numérico e técnico. Como é que vocês, a partir desses números, projetam essa eleição? Comecei com o João Mir, começo agora com o Vitor. O que chama a atenção nessa vantagem ampla do Eduardo Paes já há algum tempo nas pesquisas, né, é perceber como que ele é um personagem, o do porquê isso acontece, né, seja por uma gestão considerada, né, que teve boa aprovação no Rio, mas também por uma capacidade de ser um político que tem se tornado um pouco raro, né, que é aquele político de fato centro no sentido de ser agregador, né, de vários espectros políticos, e eu acho que isso se reflete nessa popularidade também, a capacidade dele de fazer alianças amplas, né, tem uma coisa retroalimenta a outra, né, tem popularidade, atrai alianças, consegue maior penetração nos nichos eleitorais, sobretudo nas eleições regionais, né, estaduais, onde cada nicho político, cada região é muito bem controlada pelos seus caciques, as alianças são importantes, né, e o Eduardo Paes consegue isso, ele tem boa capacidade de diálogo, e vai de setores de esquerda, setores de direita, e consegue fazer isso, e aí as pesquisas vão mostrando um pouco o resultado desse comportamento político dele. Eu acho que esses números também me chamam a atenção, sempre me espanta essa resiliência do Garotinho, né? É impressionante como ele ainda consegue ser um ator político relevante, a despeito de toda uma trajetória muito complicada, né? Que
que ele passou a ter a partir pelo menos da metade da carreira política dele, com muitas complicações jurídicas, chega ali agora também, não diferente de outros pleitos, também chega com muitas complicações jurídicas para a disputa, mas ele pode ser o fator que vai impedir, por exemplo, uma vitória do Eduardo Paes no primeiro turno já, né? O que é sempre muito surpreendente, ele se colocando ainda como um ator político, um jogador político de relevância, nada desprezível, do ponto de vista eleitoral apenas, posso considerá-lo desprezível sobre outros aspectos, mas sobre o ponto de vista eleitoral não, né? É um ator político extremamente relevante no Estado ainda, há uma memória grande com relação aos seus feitos e a sua influência, né, em boa parcela da população, na Baixada, no interior, né? Então essa figura que eu acho que chama atenção na pesquisa por essa relevância ainda, né, tanto local aqui, para Campos, quanto para o estado todo. São os dois aspectos que me chamam mais atenção nesses dados, né, essa ampla vantagem do Eduardo Paes, que pode estar ali, que poderia levar no primeiro turno, há essa possibilidade ainda, né, assim como na eleição presidencial também há possibilidades de resolução no primeiro turno, por antecipação de um certo quadro de decisão, uma antecipação do segundo turno, né, do comportamento do eleitor, também há essa possibilidade ainda, e no estado do Rio a gente tem esse cenário de possibilidade de fechar a fatura no primeiro turno, dado esse perfil e todo esse potencial político do Paes. João Mir? A análise é essa, perfeita. Eu entendo que ele é aquela situação, né? Prefeito da capital do estado, articulador, circula bem em todos os segmentos, não só da política, mas também no segmento do setor produtivo, né? No comércio, na indústria. Inclusive, no ano passado, e também nesse ano de 2026, ele tratou de circular pelo interior do estado, né? Esteve em Campos, esteve, enfim, em vários municípios do estado, e tem tudo para ganhar a eleição, porque é o candidato que está na capital, e vocês sabem que ali na Zona Oeste, por exemplo, e alguns municípios da Baixada, muitas ações de governo da prefeitura, lógico, da cidade do Rio de Janeiro, acaba impactando lá nos municípios ali circunvizinhos. Então, muitas ações da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ele como prefeito, acabou se beneficiando no sentido do pleito eleitoral, lógico, por conta da proximidade, né? Por exemplo, Duque de Caxias, Niterói, enfim, ali as regiões mais afastadas ali, né, Zona Oeste, ele tem ali uma penetração também em algumas áreas da Baixada por conta dessa proximidade com a cidade do Rio de Janeiro. Aliás, alguns municípios ali no passado, né, era quintal da cidade do Rio de Janeiro e foram emancipando, de forma que o Eduardo tem essa vantagem por esse aspecto da proximidade dos municípios, que acabam se beneficiando com algumas obras e ações, por exemplo, na área da saúde, na própria área da segurança pública, do transporte, e aí, nesse momento da eleição, ele acaba colhendo alguns louros. E com relação ao ex-governador Garotinho, ele ficou muito tempo, né, afastado da vida política, e hoje, provavelmente que ele terá um bom desempenho nas urnas ali na região de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, mas, resumindo, o Eduardo está na vantagem. Até porque, como o Vitor colocou, ele é articulador, dialoga bem, e nesse momento da eleição ele vai colher bons frutos em relação aos demais. Eu observava, Luiz, que
essas alterações dos números entre o Eduardo e o Douglas, apesar de uma disparidade, né? Mas essas diferenças vêm se mantendo. Da mesma forma do Eduardo para o Garotinho, que aparece em terceiro na pesquisa, ou segundo, né? Também junto com o Douglas Ruas, empatados tecnicamente. Então, como o Vitor colocou, existe sim uma possibilidade do Eduardo ganhar a eleição em primeiro turno, com base no que nos mostra hoje as pesquisas que estão sendo realizadas agora nesse período ainda, né, que muita gente está ainda por decidir em quem vai votar. Esse é o desenho. Everton, antes de você ser senador, como o Vitor citou o caso de jurídico de Garotinho, para explicar, sobretudo, ao ouvinte telespectador, né? Garotinho foi condenado em 2018 por improbidade administrativa, né, por desvios na saúde na gestão Rosinha, quando ele era secretário de governo, entre 2005 e 2006. Uma ONG chamada Procefet teria desviado recursos da saúde. O Ministério Público entrou, ele foi julgado, condenado em 2018. Ficha limpa automaticamente, só que ele entrou com recurso. E o último recurso foi indeferido pelo ministro Dias Toffoli no Supremo no dia dezembro de 2025. Não vou lembrar a data, mas foi em 25, né, o ano passado. Então, a grande discussão é cronológica. É jurídica, mas é cronológica. Passa a contar, assim, não se discute condenação, tá? Transitou julgado. A discussão passa a contar a partir da condenação, e aí ele poderia, porque a condenação foi em agosto de 2018, mudou a lei, né? Antes era no ano, agora é na data da eleição, né, que conta. Poderia. Se for contar a partir do último recurso, não, aí não pode porque foi no passado. Esse é o ponto, né? E em relação ao que o Vitor colocou, é verdade, o João me reforçou também, Garotinho pode ser a diferença, se os seus votos forem validados, entre haver ou não o segundo turno. No entanto, se os votos de Garotinho, o eleitor puder votar nele, e esses votos não forem contabilizados, ele aumenta as chances por reduzir o coeficiente eleitoral de Paz ganhar no primeiro turno. Como diria Nunes, é uma faca de dois legumes, né? Vocês querem falar um pouco sobre isso? Começa agora pelo Joalmir. Bem, Luiz, esse é um detalhe, né? É um detalhe. Eu entendo que nesse momento tem lá uma decisão do TRE, que inclusive já pediu a situação do Garotinho em instância superior. Ele assegura que vamos lá, Vitor, uma narrativa de algo que já não existe, que ficou no passado. Mas, sinceramente, eu não acompanho o andamento desses processos e não me sinto em condições de opinar. Vitor? Essa questão jurídica do Garotinho, eu tenho a impressão, inclusive, que é semelhante ao que está acontecendo também com a Arruda, lá no DF, que é uma questão também de prescrição ou não prescrição e tal. E enfim, né, faz parte do histórico do ambiente que a gente tem de disputas eleitorais muito marcadas também por disputas jurídicas, em outras frentes até mais graves, né, em outras frentes até saber se vai ser preso ou não vai ser preso. Então acho que o brasileiro já meio que se acostumou a lidar com isso também,
nos cenários eleitorais, ter como um dos fatores saber como é que está a situação jurídica daquela candidata, daquele candidato e tal. Vamos ver como é que vai ficar esse caso do garotinho. Eu realmente não tenho como opinar se ele vai conseguir ou se não vai conseguir, enfim, né? Quem dera eu tivesse essa possibilidade. Agora, o fato que nas duas hipóteses que o Luiz levantou aí, sobre validar ou não validar os votos, é claro que é um movimento de xadrez que ele joga para se beneficiar dos dois potenciais, né? É claro que ele joga com um caminhão de votos relevantes que ele sabe que tem potencial para ter, para negociar, para se colocar politicamente diante desse ou daquele grupo político, porque é um cacife eleitoral que ele tem. Potencial, você ter potencial para interferir no processo eleitoral a ponto de dizer se alguém vai ganhar ou não vai ganhar no primeiro turno é um patrimônio eleitoral gigantesco que pode não significar a tua vitória, a tua expectativa de vitória, mas significa a tua presença num futuro governo, significa a tua presença na influência de nominatas, em partidos, enfim, é a sobrevivência política colocada ali para validação, ainda bem que essa validação é das urnas, né? O que é muito bom, porque o que está dando realmente essa validação é o voto que ele tem, né? A popularidade que ainda tem. E ele utiliza isso como capital político, sagaz como e como tem que ser, de certa forma, na política, porque o político, como dizia Maquiavel, também tem que ter essa virtude, né? Tem que ter esse apetite, essa fome política que o garotinho tem, que é a fortuna e a virtude, né? Ele sempre foi um cara muito marcado pela fortuna no que diz respeito à sorte. Outras fortunas eu não tenho que comprovar, mas no que diz respeito à sorte, né? A se aproveitar dos bons ventos e ter senso de oportunidade, né? E esse apetite também, né? Essa virtude política de saber para o momento de se encaixar ali na maré e surfar a onda, né? Enfim, que outros políticos aqui em Campos não tiveram, inclusive, para poder se contrapor a ele, né? Só para colocar que a gente não teve uma outra liderança sendo criada aqui a ponto de ser uma oposição relevante ao garotismo, e aí ampliando o conceito para os filhos, né, e etc. Não consigo ver a curto prazo nada por falta desse apetite. Então, esse apetite ele tem, joga com ele e as pesquisas mostram isso. Me permita um ponto, não podemos deixar de considerar que ele arrebanha muitos votos aqui na região norte e noroeste e também ainda na Baixada Fluminense. Na Serrana também tem muito voto no sul fluminense. Isso é estimado, pesquisa, mas vamos para o Senado, senão que eles têm que chegar presidente ainda. Agora fazendo a análise sobre o Senado, né? Nós temos 3 pesquisas que já estão um pouco antigas, né? A última foi do dia 31 de julho, para as 2 cadeiras do Rio de Janeiro, no Senado Federal. Essas pesquisas ainda não captaram as possibilidades eleitorais de Carlos Jordi, que é do PL, que se colocou como candidato no período final já de possibilidade. Nas 3 pesquisas, tanto na Quest, Real Time Big Data e Paraná Pesquisas, mostra uma relevância, uma liderança de Benedita da Silva, Marcelo Crivella, com outros candidatos um pouco abaixo. Por exemplo, na Quest, Benedita pontua em 11%, Marcelo Crivella 8%. Já com 4%, Carlos Portinho, Márcio Canella, que também se retirou sua candidatura e vai disputar a deputado federal. Com 3%, aparece Alessandro Molon, Mônica Benício, Pedro Paulo, Vaguinho. Com 1%, Marcos Dias, Sávio Neves, 0% Hélio Seco. Branco nulo e não vai votar 37%, e indeciso 22%. No cenário 1. No cenário 2, já sem Márcio Canella, mostra Benedita com 12%, Crivella com 9%, e o restante ali com Carlos Portinho, Benício, Mônica Benício, Pedro Paulo e Vaguinho com 4%.
Já na Real Time Big Data, o cenário 1, com Márcio Canella, mostra a liderança de Crivella com 17, Benedito com 14. Um pouco abaixo, Carlos Portinho com 13 e Pedro Paulo com 13. Vaguinho com 7, Paulo Ganimi com 4, Luciana Boatê com 3 e Professor Túlio com 1. Nulo e branco 8%, não souberam e não responderam 10%. Já no cenário sem Canella, na Real Time Big Data, Marcelo Crivella pula para 19%, Benedita com 15%, Portinho 14%, Pedro Paulo 14% e Vaguinho com 9%. Na pesquisa mais recente, que é de 31 de julho, da Paraná Pesquisas, Benedita aparece com 29,8%, Crivella com 25,4%, Pedro Paulo com 17,2%, Canella com 14%, mas não é candidato a deputado federal, Carlos Portinho com 9,2%, Vaguinho com o mesmo número, Mônica Benício 7,2%, Marcos Dias 5,1%, Mauro Campos 5%, Paula Falcão 3,1%, Hélio Seco 2,6%, nulo branco e não vai votar 14,6%, não souberam, não responderam 7,6%. Com este cenário, que é uma perspectiva já um pouco ultrapassada, né, porque tem novos atores, outros se retiraram, como que vocês avaliam as possibilidades para o Senado, para essas duas cadeiras? Será uma eleição com predominância da direita ou será uma eleição com predominância da esquerda? Ou ainda assim será uma cadeira para cada lado? Como você observa, Vitor, essa questão? Olha, respondendo diretamente aí a partir da expressão que você usou, acho que é uma cadeira para cada lado. Pelo menos é o que estão mostrando as pesquisas até agora, e que refletem bem posicionamentos hegemônicos, né, as maiorias eleitorais do estado do Rio de Janeiro, né? Se dependesse só de mim, seriam duas cadeiras para um lado só, porque eu acho que, enfim, né? Mas eu acho que se dependesse só do João Albi também, seriam duas cadeiras para um lado só, não, com lados diferentes. Mas eu acho que uma cadeira para cada lado reflete, sim, espelha, né, os posicionamentos hegemônicos do eleitorado do Rio de Janeiro, que é, de fato, muito marcado por um comportamento conservador, né, que é encarnado aí pelo Crivella, né, que tem, né, esse tipo e representa uma voz desse segmento muito atuante. Não é por acaso que o bolsonarismo é muito forte no estado do Rio de Janeiro, um estado marcado pela violência, pela desigualdade, por uma história, mas também um estado marcado por uma tradição brisolista também, né, uma posição progressista também. Enfim, é um estado que tem essa efervescência dos dois ambientes políticos, né, que se refletem nessas duas candidaturas. Eu acho até interessante esse quadro, né, nesse sentido, né, de você ter, de fato, um espelho das hegemonias eleitorais ali, das maiorias eleitorais colocadas no resultado. Eu sei que pesquisa para senador, até para o parlamento em geral, né, para a Câmara Federal, Assembleia, quando é eleição municipal também, a pesquisa para vereador é dificílimo de você atestar ali com muita exatidão, mas até agora, pelo menos os levantamentos aí que são colocados acenam nesse sentido. Muita coisa pode mudar em qualquer cenário, né, mas aponta nesse sentido, sim, de ter uma cadeira para cada lado. Vou ser lacônico. Pesquisa é pesquisa, como você falou, né? Ela retrata um momento, mas nem sempre o momento que é refletido na pesquisa vai se consolidar nas urnas. E por falar em pesquisa, tivemos já institutos de pesquisa que deu, sem citar nomes aqui, porque eu não quero alfinetar ninguém, não é o propósito, já deu 30% de diferença para um candidato, e quando se abre as urnas, a diferença é absurda. Tem instituto até que mudou de nome por conta disso, perdeu credibilidade. Mas, com base
nas pesquisas, nós estamos discutindo pesquisa, eu entendo que, infelizmente, ô Vitor, não vai dar uma cadeira para um lado e a outra cadeira para o outro lado, não. Aliás, fica difícil saber, né, que a cadeira que permanece, que é a cadeira do Romário, está em qual lado, né? Você saberia dizer? Mas deixa eu fazer aqui a minha consideração. Eu penso que a Benedita, por mais que tenha méritos, começou, acho que na década de 80, né, como vereadora, depois, logo em seguida, foi eleita deputada, enfim, conquistou, né, uma cadeira lá no Senado, foi vice do Garotinho, o Garotinho saiu para concorrer à presidência da República, ela ficou, acho que 2 anos, né, no comando do Estado, foi secretária também de Estado, enfim. Mas eu acredito que o Carlos Portinho pode surpreender, apesar de estar aí figurando na terceira posição, né? Mas eu acredito que ele pode surpreender. Aí, sinceramente, você vai perguntar, então, você entende que vai ser a Benedita a sacrificada? Não. Pode ser o Crivella. Não sei, sinceramente, não sei. Eu estou falando com base no que eu percebo nessas variações que as pesquisas vêm mostrando. É isso. Bom, vamos lá, para uma que não tem pesquisa. Nogueira, seu áudio, Nogueira. Obrigado. Só algumas considerações. Acho bom, por favor. Canela, para corrigir, até porque está um período eleitoral, isso pode até configurar em lista eleitoral, Canela é candidato a deputado estadual. Estadual. Não federal, como foi falado. E Benedita, isso não configura lista eleitoral, até porque é uma coisa do passado. A Benedita ficou de abril de 2002 a janeiro de 1 de janeiro de 2003. Então não foram 2 anos, foi menos de um ano. Foram maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foram 8 meses. 8 meses. Um registro, Aloysio, você sabe disso? Eu sei que você sabe. É que ela foi a primeira senadora negra da República, né? Legal. Sim, foi com o meu voto, eu lembro. Legal. Foi uma das poucas vezes que joguei. E a única que não foi presa na história recente do Exato. passado pela cadeira do governo, a única que não foi presa na história recente do estado do Rio de Janeiro. Um pouquinho tempo também, né? Marcelo Alencar também não foi preso, né? Que foi antes de Garotinho. Aí é mais tempo. O Whitson foi destituído, mas não foi preso. E Cláudio Castro até agora também não. Não, Embora os indicativos de Cláudio Castro não sejam muito bons. O futuro não seja lá tão livre assim. Aqui, para a gente fechar essa parte aqui de região, eu quero, porque não tem pesquisa para deputado, aí é uma coisa só de controle interno, de partido, para saber como é que o grupo está, e essa coisa é praticamente impossível. A gente falou aqui com o CEO do Real Time Big Data, não dá, você teria que ter uma equipe gigantesca. O que é importante, então, ouvir de vocês, a impressão de vocês sobre a representação parlamentar nossa na Alerj e na Câmara Federal. Para a Câmara Federal, a gente pode até falar alguns nomes, que aí o número é menor. Nós temos hoje, aqui na região, com o cargo na mão, o Caio Viana, que é suplente, está lá, assumiu agora, e da região noroeste tem lá o Murilo Gouveia, que aí foi eleito, está cumprindo o seu mandato. Quem pleiteia aqui, próximo da gente, uma vaga a deputado federal, o Vladimir Garotinho, saiu da prefeitura para ser candidato, a Madeleine também, delegada, deixa a delegacia, né, para ser candidata a deputado federal, e aí num voo solo, sem participar de grupo nenhum. E, se eu não estou enganado, são esses os nomes mais próximos aqui. O Márcio Rezende. Macaé. Márcio Rezende em Macaé, irmão do Elbert Rezende. Exatamente. Não o irmão do Elbert, ele tem força. Que tem essa força, exatamente, tem essa força. E aí o Elbert ganhou a eleição lá com mais de 80% dos votos válidos. E eu peço a vocês que junto também analisem
a questão da Assembleia Legislativa. Hoje nós temos 2 deputados com mandato, a Carla Machado e o Bruno Dauaire, que buscam a reeleição. Outros 2 que foram eleitos aqui pela nossa cidade e região, que a gente pode citar, o Bacelar, a gente sabe, está preso, perdeu o seu mandato, e o Tiago Rangel, também preso, recentemente entregou o seu mandato à Alerj. Então eu gostaria de ouvir dos senhores a possibilidade da gente e a necessidade, né, de eleger deputados estaduais e federais, e quantos? Qual o número ideal, talvez, ou que vocês consigam, dentro dessas análises aqui, projetar? Eu começo com você, meu caro João Almir, por favor. Cláudio, essa eleição para deputado, ela acaba sendo uma eleição difícil, né? Muito difícil. Nós temos os candidatos aqui da região, quando a gente fala região, a gente está falando de Macaé, a gente está falando aqui de São Fidélis, né? Norte, noroeste. E, exato. Então, é complicado, muito complicado. Até porque, você falou em Macaé, tem não só o Rezende captando alguns votos por aqui, mas tem também um candidato lá de Niterói, foi vereador lá, foi secretário, e também está dando um passeio aqui na nossa região. Então, fica mais difícil, né? Mas eu entendo que o Bruno, por exemplo, é um candidato à reeleição, foi secretário de Estado, enfim, tem um trânsito bom, né, aí nos municípios da região. E também eu tenho observado que o Tiago Vigílio, também, né, ex-vereador aqui, secretário também na Prefeitura de Campos, está aí com um apoio da ex-governadora e ex-prefeita Rosinha. Então a gente está observando que nas reuniões que aparecem nas redes sociais, se depender do número de participantes nessas reuniões, esses 2 estão em destaque. Mas nós temos outros, né? Eu não sei se você já ouviu falar eu acho que ele é primo, irmão do Gutenberg Reis, ou é assessor, que está passeando por aqui também, atrás de alguns votos aqui em Campos. É o Roberto França. Enfim, então, eu entendo que o eleitor, ele deveria, né, focar a atenção nos candidatos do município. Porque, por exemplo, na área da saúde, é muito importante que se tenha um deputado federal em Brasília. A gente tem aí, como o Luiz colocou, o Vladimir, temos já com alguma experiência, né? Passou por lá, eu creio que 2 anos, e outros candidatos que conseguirem chegar lá na Câmara Alta, será bom para o município, será bom. É importante que as pessoas tenham essa consciência. Nada contra quem sai do seu município, da sua base, para buscar voto, onde ele entende que tem uma amizade, que tem um círculo de pessoas, né, às vezes da família, mas é importante que o eleitor tenha essa consciência. Eu percebo aí essas 2 candidaturas como expoente no momento, né, o Bruno e o Tiago Vigílio. Temos também o Marquinhos, né, o Marquinhos do Transporte, que deve captar alguns votos ali, que foi voto certo, né, do falecido deputado João Peixoto. Ele tem alguns ex-cabos eleitorais do falecido deputado que está trabalhando com ele. E assim outros candidatos, no caso da federal,
que estão contando com o apoio de ex-vereadores. Daí que esses candidatos com essa maior versatilidade, né, no alcance do eleitor, vai ficar na vantagem nas urnas. No que diz respeito assim, a um prognóstico eleitoral, acho que o Joamir já traçou em termos de quantidade de cadeiras. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer isso. Seria leviano de minha parte aqui falar 2, 3, quantos forem, seria um chute assim, enfim, aleatório, né? O que eu queria chamar a atenção, então, em complemento ao que o Joamir falou, que essa questão da representação regional, né, seja na Câmara Federal ou seja na Assembleia Legislativa, é claro que tem esse viés de você considerar que uma deputada, um deputado daqui vai ter um olhar melhor, né, mais próximo com relação às nossas demandas, sobretudo nesse ambiente que a gente vive de emendas parlamentares, onde um deputado federal é quase uma espécie de vereador federal, né, fica ali cuidando da sua paróquia e trazendo recursos. Agora, embora isso tenha um efeito real sobre a vida das pessoas, que não é desprezível, né, essa questão que o João me coloca da receita para instituições, para hospitais e etc. e tal, é verdade que isso faz diferença na vida das pessoas, mas eu queria, então, em complemento, chamar a atenção para uma outra face dessa história, que também faz muita diferença na vida das pessoas nas eleições para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa, e isso não diz respeito necessariamente à pessoa ser da região ou não, que é com relação aos posicionamentos desse parlamentar nos grandes temas federais ou nos grandes temas do Estado. E isso também faz diferença na vida das pessoas. Por exemplo, você vai votar em alguém que se comporta como com relação ao fim da escala 6x1? Você vai votar em alguém que se comporta como esse ou aquele direito que está sendo debatido no parlamento estadual ou federal. Acho que essa é uma vigilância que a população tem que ter também, porque esses agentes, eles tratam desses temas macro o tempo inteiro. Tem assuntos importantíssimos sendo discutidos nas duas casas, principalmente na federal, né, que tem uma abrangência maior, e que isso diz respeito diretamente à nossa vida como cidadãos, e às vezes a gente negligencia, pensando nesse agente político apenas como sendo aquele que vai intermediar recursos ou que vai chegar ali mais perto da gente para poder ter acesso a essa ou aquela emenda, né? Então eu queria também chamar a atenção para esse aspecto, porque tem aí no menu, né, da eleitoral, um conjunto de candidatos que se colocam claramente, de candidatas que se colocam claramente com relação às suas visões de mundos e preferência, que o eleitor, a eleitora também deve considerar, para poder se fazer representar naquilo que ela acredita também em termos de visão de mundo, e não somente por uma questão de proximidade regional. Gente, 9-5, vamos chegar à cereja do bolo de qualquer eleição onde esse pleito existe, que é a eleição presidencial. Nós temos, mais recentemente, 2 pesquisas, né? Perdão, 3 pesquisas. Nós temos um pouquinho no dia 13 de agosto, foi divulgada a MDA. A MDA é um instituto que faz poucas pesquisas, né? O que dá dificuldade de acompanhar, por não fazer mês, acompanhar a sério, elas passam muito. No entanto, a MDA, eu posso dizer que acompanho a eleição através de pesquisa há algum tempo, eu sempre paro para olhar, porque a MDA foi o instituto que mais acertou primeiro e segundo turno presidenciais de 2022. E como eu disse aqui também, Coeste e Paraná acertaram o segundo turno, mas erraram muito no primeiro, além da margem de erro, né? A MDA errou por 10 no primeiro e segundo turno. A MDA coloca, acho que o Vitor chegou a colocar isso no bloco anterior, a existência do segundo turno por apenas 1 ponto percentual, né? Ou seja, a soma de todos os candidatos de oposição fica apenas 1 ponto
Então, é uma margem de erro curta, né, para ter ou não o segundo turno. É o que a MDA apontou. No entanto, esse resultado ele está diferente de todas as demais pesquisas, que apontam para fora da margem de erro a existência do segundo turno, né? O único que, assim, a Quaest anterior, da semana anterior, também da sexta-feira retrasada, também deu no limite da margem de erro 4, mas não tão próximo quanto a MDA. Já a Quaest da sexta-feira passada e a Nexus da segunda-feira deram uma projeção clara de segundo turno, né? E um empate técnico nesse segundo turno. Lula liderando numericamente, mas empate técnico. Pela mesma diferença de 3 pontos. Na Quaest, por 43-40 no eventual segundo turno, e na Nexus, 47-44. Se você for comparar com a MDA, que deu 48 no segundo turno para Lula, a 39,1 de Flávio, são 8,9 pontos de diferença, né? É uma diferença bem maior. Enfim, como é que vocês projetam, tentando tirar a torcida de um e de outro da análise, como é que vocês projetam essa eleição presidencial? E, desculpa, Vitor, polarizada, não tem como não gostar, porque todos os demais, nenhum deles chega perto de 2 dígitos. Agora começo por quem? Perdão? João Mi. João Mi. Eu vou ser direto, objetivo. Os números... Travou aí, travou. Tem, João Mi, volta aí. Você direto e objetivo. tem dados que não são tão veiculados que são importantes. Existe uma fala de que o presidente Lula leva uma vantagem bastante significativa em relação ao Flávio Bolsonaro no universo das pessoas 60 mais. E eu vi uma estratificação ali de que nos 70 mais tem uma margem de abstenção muito alta, com base na última eleição. É bem mais alta do que os 60 mais. Então, há pessoas que, ao fazer análise, diz que pode ser um diferencial para o Lula, já que a eleição está, na maior parte das pesquisas, indo para o empate técnico, mas que esse universo de pessoas, por conta dessa faixa etária, dá uma vantagem para o Lula. Mas esquecem de que tem essa abstenção, até porque dos 60 aos 69 é obrigatório o voto. Mas dos 69, ou seja, dos 70 mais, não tem obrigatoriedade. É um universo pequeno? É. Mas um voto faz diferença. Então, é interessante a gente observar detalhes da pesquisa, ou das pesquisas, que fica lá à disposição de quem quiser verificar, mas a maior parte das pessoas se contentam com aquele número rápido que aparece na tela da TV, no percentual, e não vê os detalhes. Sinceramente, está claro que teremos o segundo turno. Agora, no segundo turno, muita coisa pode acontecer, como sempre aconteceu. Então, eu acho que está aí uma incógnita tamanho família para a gente esperar a partir da primeira
eleição no primeiro turno para a gente saber o que é que vai se desenhar mais delineadamente para o segundo turno. Antes de passar para o Vitor, o primeiro turno não tem definição. Nós teremos o segundo turno e tem essas nuances que precisam ser levadas em conta e a gente vai ter uma definição melhor no segundo turno, a partir do final do primeiro turno. Antes de passar para o Vitor, só lembrar que, assim, primeiro turno não conta muito isso, mas o segundo, talvez o índice mais importante seja a rejeição, porque ele fixa o teto de crescimento dos candidatos para o primeiro ou segundo, né? E para lembrar, para agregar, acho que vocês sabem, né, mas para o ouvinte e telespectador, sobretudo, há um empate técnico também na rejeição, né? Aí, no caso, com o Flávio liderando numericamente, mais um empate técnico. E duas rejeições muito altas, né, na casa dos 47%, 50%. Só para passar... Variando de 2%, 3% só. Empate técnico. Por favor, Vitor. Eu acho que, assim, são tantas nuances e as pesquisas têm se mostrado cada vez mais capazes de pegar segmentação, né, e setorizar B ou C, tendências, enfim, que fazem muita diferença numa eleição apertada, né? Um determinado segmento, um determinado fato, às vésperas da eleição, num cenário muito apertado, isso faz muita diferença. Eu acho que uma diferença entre tantas, mas o João me falou do caso dos idosos, me fez recordar que eu acho que um fator importante nessa eleição para prestar atenção é o voto das mulheres. Eu acho que, mais uma vez, o voto das mulheres vai fazer muita diferença nessas eleições. Acho que há um favoritismo, sim, do candidato. É normal do incumbente isso, quando ele consegue um certo patamar de aprovação de governo, não é um patamar folgado, amplíssimo, como já foi o próprio Lula em outros governos, ou Fernando Henrique em outros momentos, mas é ainda, no cenário que a gente vive, um cenário de aprovação que o permite ser extremamente competitivo e grande medida até favorito nessa eleição. Acho que há um fator nesse primeiro turno, por exemplo, que faz muita diferença, que é o fato do Lula ser muito maior do que a esquerda e o Flávio Bolsonaro ser muito menor do que a direita. O Lula consegue ultrapassar um patamar histórico ali da esquerda, 25%, 30% se tanto, né? E o Flávio Bolsonaro tem um problema dentro do campo dele, que ele é menor do que a direita, porque você tem outros candidatos de direita também, né? A direita se fragmentou nessas eleições, né? E isso faz diferença, pelo menos no cenário de primeiro turno, quando você está com essas forças divididas ali, e isso aumenta a chance do Lula trabalhar por uma vitória no primeiro turno, mas precisa aí, e se tratando de disputa eleitoral, isso não é, evidentemente nada é garantido, precisa gastar muita sola de sapato para poder chegar a esse intento, e tanto que a estratégia eleitoral está muito focada nos votos do Sudeste, especialmente nos votos de São Paulo, para poder garantir, essa foi uma das razões do lançamento da candidatura de Haddad em São Paulo, lá, por exemplo, para garantir um corpo de votação ali de uma diferença que pudesse dar uma base ainda, quem sabe, de vitória no primeiro turno, e indo para o segundo turno, enfim, a disputa apertada que tem se mostrado nas eleições anteriores. Não vou entrar na questão da polarização, não, isso não toma mais meia hora aqui, em outras circunstâncias a gente pode conversar sobre isso, mas, enfim, eu acho que é uma eleição bacana, palpitante, disputada, que eu acho que ainda há favoritismo do presidente Lula, sim. Eu cheguei a mandar para vocês um vídeo do Murilo Hidalgo, que é o CEO do Paraná Pesquisas, né? Do Paraná Pesquisas, que é acusado pela esquerda, por parte da esquerda, de ser um instituto bolsonarista. Porque, primeiro, é do Paraná, né? Segundo, porque em 2018 foi o primeiro ao projetar a vitória de Bolsonaro, que de fato aconteceu, né? E terceiro, porque fez alguns serviços pagos para o governo Bolsonaro e para o PL.
como qualquer instituto faz. Todos eles fazem, aliás. Algumas pessoas são divulgadas, outras não. E ele colocou, ou seja, não pesa sobre ele nenhuma suspeita de ser um esquerdista, né? Pelo contrário. Embora eu ache as suspeitas de personalidade também por Bolsonaro infundadas, tá? Mas ele colocou, as pesquisas mostram uma diferença, se fosse hoje a eleição, né? Não daqui a 40 dias, 44 dias, né? Que hoje Lula teria uma diferença entre 7 a 8 pontos no primeiro turno, que é mais ou menos o que os institutos estão mostrando, né? Que ele crava com o João Mir que vai ter segundo turno, se fosse hoje a eleição, e que Lula venceria segundo turno de 3, se fosse hoje, não 25 de outubro, de 3 a 6 pontos de diferença. O que me surpreendeu, porque é mais do que eu, Aloysio, projeto, particularmente. Né? Mas é uma opinião de peso, né? É um CEO de um instituto importante, e que é acusada por parte da esquerda de ser bolsonarista e dar uma previsão de vitória de Lula, né? Uma margem superior a que eu, analisando os pesquisas, sou capaz de dar. Vocês querem comentar para finalizar isso? Aí eu começo agora pelo Vitor. Não, o que eu tenho a comentar é que eu espero que ele esteja certo. Mas, enfim, é difícil você. Enfim, a gente trabalha essas projeções e isso ajuda a tomar posicionamentos também do voto, né, e tudo. Mas, de fato, tem que trabalhar, tem que disputar voto, tem que ir para... Só para ter ideia, fenômenos como El Niño pode interferir nas eleições. Se ele começa a provocar uma catástrofe grande, uma dificuldade real da vida das pessoas, e as pessoas associam isso a alguma ineficácia do governo. Enfim, só para dar um exemplo aqui rapidinho do quanto muita coisa ainda pode acontecer, é preciso muito trabalho. E essas projeções, né, elas dizem mais sobre uma percepção do momento, e que é um dado concreto, é melhor ter pesquisa do que não ter, né? Muito melhor ter pesquisa do que não ter, mas realmente muita coisa pode acontecer. E eu espero que esteja certo, se for isso que tivesse de acontecer. Bom, eu vou encerrar dizendo que o Vidal, ele é muito sério e tem acompanhado as entrevistas dele. Aliás, eu acho que é o cara dos institutos de pesquisa que mais tem sido procurado para entrevistas e tem sido muito ético nas colocações dele, conforme essa que o Aloysio acaba de colocar, apesar da pecha, né, como você também recebe, de acordo com o momento, né, uma hora é bolsonarista, outra hora é lulista, de acordo com o resultado que se apresenta. Mas tem também, só para brincar com você, Vitor, outros fatores, né, muito mais vistos, muito mais perceptíveis do que o El Niño, que é a inflação, por exemplo, e que também... Está controlada, está bem, né? Outros dados. Excelente, está excelente. Vai no supermercado, R$ 1.520 de compra dá 500 e qualquer coisa de imposto, e não para de subir imposto, não para de subir taxa. E também tem a questão dos escândalos, né? Isso também pode interferir na eleição. Eu termino aqui... Para um lado e para o outro, né? Para um lado e para o outro. Exatamente, mas interfere. Sim. Interfere. Mas faz parte, né, Luiz? Nós estamos vivendo aí um momento crucial da nossa democracia. Falamos aqui, né, lá atrás, da questão da interferência do judiciário no legislativo. Esperamos, tenho certeza que todos nós aqui concordamos com essa condição de que nesta eleição alguma coisa aconteça, principalmente independentemente do lado, seja do espectro da direita ou da esquerda, ou do centro, conscientização de que é preciso dar um bom caminho para o nosso país, que não está legal. E que o resultado seja aceito também, né, João? Qualquer que seja ele. Questionado, sim, por que não? Questionar não significa crime. Não é? Dúvida faz parte da nossa natureza, dúvidas. Mas
o resultado, claro, sempre foi aceito. O resultado passado foi aceito. Foi criticado, foi protestado, mas foi aceito. E deve ser assim. Ou seja, mas aí, se houvesse alguma suspeita sobre o resultado eleitoral de 2022, logicamente, para favorecer a esquerda chegar ao executivo, por que permitiria esse esquema suposto ter um Congresso tão conservador? Uma coisa não bate com a outra, né? Eu acho que se a gente começar a assim, questionar o resultado eleitoral, com um grande erro de Aécio Neves em 2014, abriu essa porta, eu acho que a gente trabalha contra a democracia. Me desculpa, mas é a minha opinião. Eu acho que você pode questionar, sim, acho que deve, sobretudo no período entre eleições, a questão da urna eletrônica. Não questionar a urna eletrônica, mas, assim, cobrar que se tenha também voto impresso e numa percentual de urnas específicas, né? Mas agora, questionar o resultado eleitoral pode ser um tiro no pé da democracia, né? Claro, claro. Mas, na verdade, a gente não reflete onde foi o ponto, né? O ponto o ponto da discórdia, que chegou onde chegou, no 8 de janeiro, não foi na apuração, foi na soltura de um ex-presidente condenado por 22 magistrados e, de repente, solto para concorrer e tirar do páreo aquele que seria certamente reeleito. Se ele não tinha outro para concorrer com o Bolsonaro, não tinha. Então, ali foi um combinado. Está claro que foi. Porque a argumentação para descondenar o Lula é vexatória. Não preciso falar mais. Vitor, quer comentar? Aí abre um outro debate um outro debate de 2 horas do programa e parece que o programa está chegando ao final, né? Não dá, mas Joalmir, contou fraternalmente, meu colega Joalmir, acho que você misturou alhos com bugalhos aí, né? Porque houve contestação, sim, do resultado eleitoral, de fato, né? Tanto pelo Aécio Neves, como a Luiz lembrou lá atrás, como pelo Bolsonaro. Questiona a urna eletrônica, queria voto impresso e etc e tal. Então, houve questionamento, sim, com relação ao resultado, tanto que não houve passagem da faixa presidencial, houve uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, né? Houve tudo o que a história mostra e são apenas fatos. Né? Então, houve contestação do resultado, sim. Agora, com relação a essa questão do Lula, aí é outra história que, se a gente for entrar, meu amigo, não tem fim isso, né? Porque imagina um cenário, Joalmir, de alguma decisão judicial agora, por uma maluquice qualquer, liberando Bolsonaro para disputar a eleição. Tira ele da prisão, libera. Eu acho que você ia comemorar. Acho que você ia comemorar essa decisão. Então, assim, e também não foi o TSE, que não foi o tribunal, não tinha a ver com urna liberar o Lula ou não para disputar. Era um outro processo que, nossa mãe, toma muito tempo aqui. Eu acho que não é nem a pauta nem o tempo para tratar disso aqui agora. Mas eu acho que você misturou as situações. Estava falando especificamente de respeitar o resultado eleitoral democraticamente. Sabe o que eu espero que aconteça, Joalmir, se o Flávio Bolsonaro ganhar as eleições? Que o Lula reconheça, faça um pronunciamento dando parabéns ao vencedor e que ele passe a faixa de presidente lá para frente. Eu espero que isso não seja esse o resultado, mas se for, é o que eu espero que aconteça. Diferentemente do que a gente viu na história recente brasileira. Eu só quis pontuar, Vitor, que a insatisfação foi lá. E não foi uma manifestação apenas dos bolsonaristas. Muita gente que não se identifica nem na direita, nem na esquerda, e não está nem aí com a política, que achou que foi um absurdo
Você pergunta se eu... Não foi lá, mano. Foi bem antes, Tanto que o Bolsonaro disputou com o Haddad, com o Lula preso ainda. Foi bem antes, né? E já questionava a urna, enfim, foi bem antes. Esse comportamento de minar, de lapidar... Questionamento, você tem mais de 15 anos que se questiona a urna. No popular, no meio do povo, sempre se questiona. Agora, sempre se questionou e sempre se questiona. Agora, essa situação que aconteceu, que chegou, foi em função, eu já disse, foi a descondenação do Lula que trouxe um movimento de estranhamento e também de revolta, porque como você imagina, você tem um cidadão que cometeu uma série de irregularidades, prejudicou muita gente. Você, por exemplo, que representa hoje uma base de uma estatal que tem milhares de trabalhadores, ficaram prejudicados com não só os petroleiros, mas os serventuários da justiça, da saúde, por conta dos rombos que foram feitos nos fundos de pensão, fundo de pensão dos Correios, fundo de pensão do Banco do Brasil, fundo de pensão da Petrobras, fundo de pensão, enfim, de várias estatais. Estou falando das maiores que são conhecidas. E uma série foram 88 processos, condenado em primeira, segunda, terceira instância, até o STF condenou. Eu não esqueço as palavras do próprio Alexandre de Moraes. Perdão, Joelmir, ele foi condenado em primeira e segunda instância, é verdade, mas no STJ, no STF, ele não foi condenado. O mérito não foi julgado. O que se negou foi habeas corpus. Verdade. Pois é, mas... É isso. Houve condenação, houve prisão e depois o cara é solto. Se entrar nesse fla-flu aqui... Eu, infelizmente, vou ter que interromper os senhores, mas... Assim, deixar não, com a vontade de caminhar aí. E com a vontade, claro, de continuar ouvindo, e aí nada que impeça numa nova oportunidade, Joelmir e também Vitor. A gente está aqui reunido de novo porque esse debate saudável, assim, ele sempre tem que existir. Não tem porquê não. Tem que estar sempre, né, com espaço aberto para isso. E é isso que a gente propõe aqui sempre, né? E eu quero, meu caro Joelmir, começar agradecendo a você para a gente fechar esse programa de hoje, dizer que foi uma satisfação recebê-lo aqui, né? Desejar muito boa sorte aí. Obrigado por hoje, Joelmir. Ok, obrigado. Foi um prazer rever aí o amigo Vitor Menezes, estar com vocês. Alguma coisa aí. E sempre que precisar. Foi aí? Foi um mouse aqui. Foi um mouse que caiu aqui. Não, menos mal. Ok. Foi um prazer. Um abraço para todos. Espera aí que eu vou pedir o Vitor também para fechar com você, o Aloysio, o Everton. Ô Vitor, obrigado também, amigo. Valeu aí por hoje. Né? Ficamos preocupados no começo, que podia ter, né, acontecido qualquer coisa, mas graças a Deus deu tudo certo, você com a gente aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço o convite aí da Folha. Abração para todo mundo. Bom te ver também, Joelmir. Muito tempo que a gente não se vê. Bom ter essa conversa quente, mas sempre muito respeitosa. Eu acho que a gente até dá um certo exemplo sobre como que essas conversas podem acontecer, né, num país que precisa retomar um diálogo, né? Abração para você, para todo mundo aí. As foices podem ficar guardadas num diálogo como esse. Em alguns casos aqui, o couro come. As foices é foiçada para tudo que é lado. Mas nesse caso vocês são diplomáticos. Meu caro Everton Luna, obrigado por hoje, amigo. Até segunda-feira. A segunda não. Até semana que vem, se Deus quiser. Acho que você já tinha que começar a segunda também, tá? Até terça, Nogueira. Muito obrigado. E no nosso Folha no... Acho que foi bom ouvir cada lado, ouvir os motivos e ouvir as possibilidades que cada lado político pode entregar numa eleição, né? Muito obrigado. Valeuzão. Valeu. Obrigado, Everton. A você, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, muito obrigado. E lembrar, amanhã, bem cedo nas bancas,
Jornal Folha da Manhã impresso e também nas casas dos assinantes. Obrigado, Aloysio, por hoje e até semana que vem. Obrigado, Nogueira, obrigado, Beto, na técnica, obrigado aí, Everton, obrigado sobretudo aos entrevistados, né, Joalmir, Vitor. Eu acho que esse programa e o Grupo Folha, pelo menos, tentam dar a sua contribuição que o processo eleitoral e a discussão, as ideias podem se degladiar, as pessoas não precisam, né? Acho que hoje foi um bom exemplo disso, né? Onde a discordância não rima com tentativa de anulação do outro, nem de uma parte, nem da outra, né? É uma coisa que a democracia traz em comum com o jornalismo, né? Só se pratica com um contraditório, senão não é uma coisa nem outra. Agradecer pela semana e semana que vem, terça-feira, Nogueira, você está com muita pressa de rever ao Everton e a mim. Terça-feira a gente se rever. Nesse período de eleição tinha que ser de segunda a segunda, gente. Vamos lá. Nada. Só uma última coisa que eu ia acabar falando, a pergunta do Everton, acabei esquecendo. Um dos motivos, aí retomando o que eu me estava falando, um dos motivos anulada foi a Vaza Jato. Pelo jornalista Glenn Greenwald, jornalista estadunidense, radicado no Rio de Janeiro, casado, com filho, no Rio de Janeiro, com brasileiro e um filho, e ele levou a público as denúncias da Vaza Jato captadas de maneira ilícita. E o Supremo Tribunal Federal, seu Gilmar Mendes, julgou que poderia ser divulgado assim. Que naquele momento, o sigilo da fonte era sagrado para a Constituição. Né? E por isso, né, houve o que houve, aquela Lava Jato, ela ruiu, né? E tudo que ela fez, inclusive a condenação de Lula, foi questionada. Mas foi porque o Supremo, numa captação ilegal, que não é o caso do blogueiro do Maranhão, pela Polícia Federal, autorizou pelo princípio do sigilo da fonte. Irônico, né? Mas é isso. Vou falar uma frasezinha nova. 2 pesos, 2 medidas. Aliás, que é o que pode estar acontecendo agora. Tem a relatoria lá desse caso aí, em que envolve o escritório da esposa do próprio Alexandre. Ele é o relator. Então, fica complicado. Mas aí é outro programa, é outra semana de debate. Gente, obrigado, bom final de semana a você que nos acompanhou até aqui com o Folha no Ar. Só peço, além de agradecer, só peço que continue ligado, porque vem aí a parte musical da Folha FM com muita música e informação também. Para você ligado aqui, uma ótima sexta-feira, continue com a gente no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Fechamos mais um Folha no Ar.